Olá, paz do Senhor Jesus. Há quanto tempo, né? Tô um tempo sumida, mas estou de volta para dividir com cada um de vocês aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, aquilo que ele tem colocado. Passei por um tempo de alinhamento, de busca, de estar mais próxima com o meu Senhor, de ouvi-lo mais, de crescimento mesmo pessoal. Sempre falo, sempre que eu puder ensinar, eu vou ensinar isso, de que muitas das vezes a gente precisa nós sermos alinhados, alimentados, colocado no prumo para depois a gente compartilhar. Não é sobre só vir aqui gerar um conteúdo para vocês ou falar algo. Não, tem que ser. Para mim, funciona da forma de ser inspirada pelo Espírito Santo, de estar ali realmente com a palavra queimando, com algo que ele tem colocado. E eu creio que agora vamos ver um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de alinhamento daquilo que o Senhor tem para fazer através da nossa vida, através desse meio de comunicação que ele tem nos dado. Um lugar ao qual eu posso expressar livremente aquilo que o meu Pai ministra no meu coração e que eu posso dividir com todos vocês. A esperança, na expectativa que da mesma forma que o Pai tem ministrado no meu coração, tem me inspirado, tem me feito amá-lo cada dia mais através da sua palavra, que assim ele também faça na vida de cada um que tira esses minutinhos para ouvir aquilo que o Pai tem ministrado no meu coração. Eu quero dividir algo que o Senhor, ao ler, foi algo que me fez até realmente me emocionar, trazendo, né, para minha vida, algo que eu já, claro, já tinha lido, já tinha ouvido ministrações, posso já ter ministrado sobre, mas foi algo que ainda tenho ruminado. Ainda não parei para debruçar sobre mais nada. Já tô há dias que quando eu paro para pensar, eu penso nessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon, um amigo, um filho na fé, alguém que, através das suas pregações, suas ministrações, do seu compromisso com o Senhor, foi encontrado, se converteu e foi um servo muito fiel ao Senhor. E eu quero falar um pouco sobre essa carta hoje. Provavelmente vocês vão ouvir no próximo vídeo também algo sobre essa carta, porque é algo que a gente aprende muito. Para você ver como a palavra do Senhor ela é tão ampla, ela é tão abençoada, nos faz crescer tanto, que essa carta possui somente um capítulo e ela tem 25 versículos, mas ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, ao qual a gente pode tirar muitas lições e aprender muito com Deus, né? Com o apóstolo Paulo, como que devemos nos portar, o que o Espírito Santo talvez espera, talvez não, né? Ele espera de nós e nosso comportamento quando verdadeiramente temos Cristo na nossa vida. Eu não vou parar para me debruçar e ler aqui os versículos com vocês, mas eu peço encarecidamente que você pega a sua Bíblia, que você também se debruce sobre esse texto, leia, marque, tire tudo aquilo que mais te chamar a atenção desse texto, dessa palavra. O que eu quero destacar aqui, é o tema principal dessa palavra, dessa carta, é um pedido de perdão. E é centralizado. O perdão aqui, ele está totalmente centralizado e vamos falar sobre isso. Mas nessa carta nós temos 3 pessoas, 3 personagens muito importantes. E eu quero falar sobre esses 3 personagens. E eu quero que você se autoanalise no momento que você está vivendo a sua vida para descobrir quem é você. Qual dos 3 você é nessa narrativa?
Quando a gente está falando aqui a gente começa pelo apóstolo Paulo, aquele que escreveu a carta, aquele que, né, começou o assunto. O apóstolo Paulo, todos nós, eu creio que vocês que estão ouvindo conheçam. Se não conhece, o apóstolo Paulo, ele foi um homem temente, muito temente ao Senhor. Ele foi fariseu, doutor da lei, muito conhecido da lei. Aquele que guardava muito bem a lei, muito zeloso pela lei do Senhor. Ao ponto de quando começou o cristianismo, quando começou as pessoas a pregar o evangelho, o apóstolo Paulo era daqueles que estavam ali, junto com os sacerdotes, junto com todos aqueles homens para prender os cristãos. Em Atos a gente vê que ele estava presente na morte de Estevão, no apedrejamento, e ele pede cartas para ir realmente prender os cristãos. E no caminho ele tem um encontro com o Senhor. Jesus se apresenta para ele lá em Atos 9. Atos 9 você pode ver a conversão de Paulo. Ele se converte e passa a viver verdadeiramente para pregar o evangelho com o foco principal dele, que era os ímpios. Ele pregava para todos, judeus, gregos, romanos, para todos. Ele não tinha acepção de ninguém, nem de povos, né? Ele anunciava o evangelho. Mas especificamente, ele foi chamado para pregar realmente para aqueles que não eram judeus, conhecido como os ímpios. O apóstolo Paulo, ali ele grandiosamente, sempre com todo fervor, com toda sua dedicação, com todo o seu zelo que ele continuou pelo Senhor, mas da forma da nova aliança, da forma que agora era para ele exercer, ele pregou excelentemente o evangelho. Mesmo em prisões, em situações difíceis de perseguição, ele fez com excelência. Ele sempre ministrando a palavra. Então, nessa carta, ele aparece como um mentor, como aquele que cuida, como aquele que discipula, e como eu já falei anteriormente, sem exceção. Sem saber se é senhor, se é escravo, se é prisioneiro, se é fugitivo, ele anunciava o evangelho. E não só anunciava, ele cuidava das pessoas para que elas viessem crescer no conhecimento e na graça de quem era Jesus Cristo, de crescer no reino de Deus. Sem exceção, ele trazia para perto e ele cuidava. Então aqui ele está como não só, eu vou trazer aqui como um pai na fé para esses outros dois personagens. E como também ali um instrumento do Espírito Santo de mediador, de reconciliação e perdão. Filemão, ele morava em Colosso, provavelmente encontrou-se, talvez, né? Há especulações com Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, que é bem próximo, numa das viagens missionárias. Filemão ele se converte ao Senhor. E naquela época, os costumes eram que os senhores, que tinha os escravos, os senhores, os donos da casa, o sacerdote da casa, a religião, aquilo que ele seguia, toda a casa, inclusive os servos, os escravos, serviam a mesma religião. E quando ele se converte, como eu falei, automaticamente toda a sua família passa a servir ao Senhor. Toda a sua casa, todos os seus escravos passam a servir ao Senhor. Nesse mesmo cenário, nós temos Onésio, que era escravo de Filemão. Provavelmente já sabia da conversão do seu Senhor e sabia que deveria servir ao Deus dele. Mas Onésio ele não estava satisfeito em ser escravo. Não era o que ele queria, não era o que ele desejava para a vida dele. Só que de vez ele trabalhar, juntar dinheiro, porque naquela época poderia, ele possivelmente se juntasse, comprasse a sua liberdade. A gente sabia que a liberdade naquela época era meio limitada, mesmo para alguém que pagasse pela sua liberdade, mas ele poderia fazer isso. Só que Onésio ele escolheu de outra maneira encontrar essa liberdade. Então Onésio, como escravo de Filemão, ele rouba o seu senhor
e ele foge. Ele foge e ele atravessa um bom caminho, um espaço bem longo, porque aproximadamente 200 a 220 quilômetros de distância ele vai para Roma. Por que escolher Roma? Talvez porque Roma era uma cidade muito grande e para um fugitivo era muito mais fácil ele se perder ali, ele não ser reconhecido, não ter que voltar para o seu senhor e talvez até ter uma sentença de morte. E nesse cenário, nós temos o apóstolo Paulo, que prega o evangelho, mentor para Filemão, uma inspiração de servo, de homem de Deus. A gente tem ele, que é o Senhor, que tem o seu escravo, que foi roubado. Teve seu escravo que não só o roubou e fugiu, deixou ele sem o seu serviço. E quando Onésio foge para Roma, Paulo está preso. Essa prisão de Paulo em Roma, você vai ver lá em Atos capítulo 28. E ele está ali preso, uma prisão domiciliar. E coincidência? Não, porque não existe isso para Deus. Mas ele se encontra Paulo e Onésio. Paulo fez com Onésio o que ele sabia fazer, o que ele foi chamado para fazer. Pregou o evangelho e o ensinou o que era o sacrifício de Cristo, reconciliação, que era graça e tudo que nós sabemos e vamos conhecer através dessa carta. Então, o apóstolo Paulo, ele discipula como um filho, Onésio. E como um bom mentor, ele não poderia simplesmente apagar o que Onésio fez. Ele não poderia simplesmente esquecer daquilo que Onésio tinha cometido e falar para ele: fica aqui, fica conosco. Estava sendo muito útil para Paulo, Onésio, mas ele precisava fazer o que era certo. E Paulo, ele percebeu que ele precisava ser um mediador, para aquela reconciliação acontecer da forma correta. E quando Paulo ele percebe isso, ele conversa com Onésio, envia Onésio de volta para o seu Senhor. Aqui nós aprendemos que quando a gente verdadeiramente está disposto a viver para o Senhor, quando verdadeiramente a gente quer realmente uma nova vida com o Senhor, a gente volta, a gente volta para consertar o que fizemos de errado. A liberdade Jesus deu para ele, mas ele precisava se consertar, porque por mais que o Senhor deu o perdão para ele, o Senhor ele não ia pagar o erro dele. E o que ele precisava fazer para se consertar com os homens, ele precisava fazer. Ele tinha que fazer. E a maior demonstração dele para Deus do que realmente ele queria viver as coisas que Jesus tinha para ele, que realmente ele era uma nova criatura, que realmente ele estava arrependido de seus pecados, era voltar, pedir perdão. Era essa reconciliação. Para o vídeo não ficar muito longo, vai ter a parte 2, a continuação. Hoje vai ter, sim, a continuação. Eu não quero que você deixe de ouvir. Não deixe de se debruçar comigo nessa carta. Amém? Vamos só dar uma pausa, mas o próximo vídeo que sair vai ser a continuação. E que a gente continue dessa parte que tá tão boa. Fica comigo. Não deixe de assistir para você chegar ao fim dessa carta comigo. Fica com Deus. Um dia abençoado em nome de Jesus.